bem-vindas a mais um podcast do Legião Visionária. Quero agradecer profundamente aos nossos patrocinadores que estão aqui, vocês acabaram de ver eles passando aí na tela. Estão sempre aqui com a gente, muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, como você pode criar uma marca de alto valor. E para esse tema importante eu trouxe 2 convidados incríveis para compartilhar conhecimentos com vocês. E eles são Fabrício Alur, ele que é um alfaiate renomadíssimo aí, já atendeu vários artistas, e o Marco Jordão, sócio proprietário da Adolfo do Rion, que está aqui de volta com a gente. Ele já esteve falando sobre a marca dele no episódio 33 e hoje ele vem de novo, porque o homem é uma enciclopédia. Então vamos conhecer esses 2 queridos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Fabrício, muito obrigada, Marco. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo pela primeira vez. É um prazer recebê-los aqui. E eu sempre gosto de iniciar o podcast com vocês contando um pouquinho da história de vocês, né? Para até o pessoal conhecer melhor, saber um pouquinho da trajetória pessoal e profissional. Fechado. Quem começa daí? Pode começar, Fabrício, pode começar. Quem está debutando. Quem está debutando começa. Isso é bom. Então, meu nome é Fabrício Alur. Eu comecei muito cedo no universo da alfaiataria aos 16 anos, dentro do ateliê do renomado Ricardo Almeida. Depois parti para uma outra empresa, Camargo Alfaiataria. Isso durou 12 anos de carreira, né? Depois de 12 anos eu decidi montar minha própria marca. Eu fui o alfaiate mais jovem aos 27 anos. Essa foi legal, essa matéria que saiu aos 27 anos. Cabelo Rastafari. Você lembra, Marcos? Dessa? Pois é, Rastafari. Sem nada a ingerir no universo da alfaiataria. Então, hoje já fazem 13 anos que eu tenho dono da própria marca. Massa. E você, Marco? Então, nós, para quem já nos ouviu aqui, né, um pouquinho antes, mas para quem ainda está ouvindo a primeira vez, né, a Adolfo do Rion, ela é bem nova, né, a gente já tem um pouco menos da metade, né, do Fabrício, vão fazer 5 anos agora, né, em setembro, dia 20 de setembro. Temos aí já um bom número de clientes, já temos aí perto de 9 mil clientes no mercado, temos pelo menos quase 30 mil produtos vendidos, e a primeira parceria mesmo, que foi feita, por isso que era legal, por isso que a gente quis trazer o Fabrício hoje, que está começando, né, debutou hoje no podcast, e vai ter o dele, tá? Mais uma semana tem o dele aí também. E o que é legal é que a gente fez a primeira parceria da Adolfo do Rion, foi primeiro com a camisaria, que é onde é o nosso showroom, tá? Que ela já tem anos no mercado, também quero trazê-la aqui, que é bem legal a história dela. São 40 anos de mercado já, de camisas. Né? E o Fabrício, a gente acabou ficando amigo. O primeiro dia, quem me conhece sabe que eu não gosto de acordar cedo. É horrível, a fábrica acorda cedo, o Felipe, o Hélio, né, nossos sócios que estão lá em Franca, né, que cuidam da operação do site da fábrica, eles acordam cedo, não adianta, eu vou até as 3 da manhã, então eu não consigo acordar cedo. Você dorme cedo, né? Eu durmo cedo já no dia seguinte, né? Aí o Fabrício, aquele não tem jeito, primeira vez, né? Fala, não, você tem que chegar aqui às 7h30 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Mas cheguei às 7h30 da manhã, morto, né? E ele tava lá. Aí começamos essa amizade logo naquela foi uma terça-feira, né, 7h30 da manhã, e já tinha saído já o primeiro pedido dele conosco, porque ele também acreditou na marca, né? Hoje já estamos indo para uma coleção própria agora. Foram feitas coleções para ele, era um private label nosso, mas foram feitas algumas coleções que ainda tinham a ver com o nosso DNA. Essa nova não, ela já é o DNA dele, foi desenvolvido especificamente para ele, né? E está saindo agora a partir da próxima semana também. Então, isso é um privilégio, né? Acabamos ficando amigos. Você vê, dos 5 anos de operação, praticamente 5 anos juntos. Esse jacket que eu estou usando, né? Que você estava no evento lá, lembra? No mês retrasado, da VIP. Foi feito para aquele evento e, na realidade, é um desenvolvimento também próprio nosso, junto. Então, tem algumas coisas que nós estamos já desenvolvendo já há 4 anos, praticamente. 4 anos. Porque primeiro nos conhecemos, começamos a trabalhar e aí começamos a desenvolver e tem coisa aí boa pela frente. Então, é legal até ver essa mescla, né? E entender também que no mercado dá realmente para vocês ter bons parceiros, né? Um pouco diferente do que muita gente hoje pensa também no mercado. Todo mundo se fecha, um quer esconder o jogo do outro, né? Aqui não tem isso, né? Que o Fabrício nunca teve. E a coisa tá andando.
Estamos indo para 5 anos praticamente. 5 anos. E foi assim que o caminho de vocês se cruzaram. Como que foi esse ponto que vocês falaram, cara, vamos reunir para fazer um negócio mais forte juntos? Acho que durante a pandemia também, né? É. A gente começou primeiro a desenvolver os sapatos, aí durante a pandemia, tudo bem, continuamos vendendo ele também, tudo a portas fechadas, e aí começou a vir aquelas lives, né? A gente fez umas 3, 4 lives, né? Porque não tinha o que fazer, né? Tava vendendo, mas tá todo mundo parado. E aí começamos acho que dá para fazer alguma coisa voltada principalmente à China, né? Ao meu lado mesmo também oriental, que parte da minha família também é oriental. Eu vivi um tempo lá também. Sim. Eu falei, vamos criar algumas coisas diferentes para o mercado nacional. E não foi fácil, né? Não. O primeiro que foi o Xangai foi difícil. Fizemos alguns desenvolvimentos, mas isso foi bom durante... Passamos, 2 anos, né, da pandemia, né? Trabalhando. Desenvolvendo. E entrando alguns sapatos também. Agora tá vindo um sapato completamente diferente. Né? Porque o estilo dele também. Hoje, apesar de estar frio, ele tá com um sapato nosso, mas tá sem meia. Ele não usa meia. E ele também não usa sapato de laço. Então é só sapato, é só loafer. Loafer, Só encaixe. Só encaixe. Curioso. E vocês estão super na estica aqui. Quem tá só ouvindo não vai conseguir ver, né? Mas eu recomendo fortemente que vocês que estão só ouvindo esse podcast assistam, porque eles estão vestidos lindíssimos aqui hoje pro podcast. E vocês acreditam que essa questão de criar uma marca de alto valor, ela tem muito a ver com parceria e networking para fortalecer isso, que foi o caso de vocês, ou não? A gente consegue criar uma marca de valor sem fazer nenhuma parceria. Qual que é a visão de vocês dois para esse negócio? Primeiro, Fabrício. Eu já acredito que você pode fazer tanto individual, a pessoa, se ela se dedicar muito, consegue fazer, e com a parceria é tudo mais fácil, né? Quanto mais você puder somar força, é mais fácil de você atingir onde você quer chegar. Só que você tem que estar do lado da pessoa certa. Se você errar a pessoa, né, daí sua imagem vai ser negativa. Então você tem que juntar com pessoas do bem, que procurem os mesmos propósitos, que não enrole, porque hoje que esse mundo uma pessoa tem uma imagem impecável, quando você vai ver, a imagem é toda negativa. Totalmente né? diferente. Aí você vincula seu nome àquela pessoa. Então é uma coisa muito delicada, tem que escolher bem. É importante. O que você vê sobre isso, Marcos? Eu acho que a visão é a mesma também, né? Sendo que ainda, no caso, né, do Fabrício também, porque a gente já tinha esse conhecimento, eu já tinha visto algumas vezes no Camargo, né? Então eu via que realmente era ele que dominava, né, o assunto da tesoura lá, né? Eu não conheci na época do Ricardo Almeida, mas por que também, entendendo quem ele era, entendendo como é que ele estava no mercado, nós tínhamos um influencer que já o conhecia antes de mim, então ele já entrou junto conosco também no mercado, o Franklin na época, né, o Franklin Andrade, lá do Nordeste. Então ele que acabou nos apresentando, né? Nem estava presente no dia, falou, vai lá, porque ele precisa conhecer você. Então o que acontece? E eu também venho do mundo de moda já há alguns anos, então sabia mais ou menos quem era quem. Já sabia que ele existia por questão também da própria Camargo, mas você tem que estar atento ao mercado, como ele falou, porque o maior problema é você achar que a pessoa é uma coisa e ela não é. E o que mais tem no mercado é isso, né? Então, você tem que saber como você se associar ou associar essas imagens. E como ele falou, né, a priori, realmente, se você tem alguém que tem um peso, que já tem um mercado, que é um cara sério, etc. Claro que sempre vai ajudar, vai complementar. Muito mais rápido até, né? Perfeito. Fabrício, você comentou que você saiu de 2 marcas bastante conhecidas, né? Que foi o Ricardo Almeida e o Camargo. Sim. Qual foi o estalo que você teve para falar, cara, eu vou sair dessas marcas que já são consolidadas, mesmo tendo uma posição bacana lá dentro, para empreender e abrir a sua própria marca? Na verdade, eu falo que são 3 etapas que aconteceu. Se eu estivesse dentro do Ricardo Almeida, eu estaria até lá hoje, com 20 e poucos anos de carreira, muito bem remunerado. Até quando eu decidi sair e partir para uma marca nova, daí tudo mudou. Porque nessa marca, além de eu cuidar do produto, eu cuidava do atendimento, eu tive muitos contatos com os clientes. E quando você tem liberdade, você conhece a liberdade, daí você não volta para trás. Isso é a parte mais melhor. Porque você começa a se relacionar com pessoas bacanas. Por exemplo, tem uma pessoa que foi o primeiro cliente da Camargo Alfaiataria, é meu primeiro cliente, eu faço roupa para ele até hoje.
se tornamos amigos. Que é o Coral de Fevereiro, que me acompanha dentro do Ricardo Almeida. Uma pessoa que sempre me incentivou, levou para cima, falou, pô, você tem talento, você faz para os outros, você pode fazer para você mesmo. Daí pensei também, jovem, 27 anos, meus pais já eram falecidos, tinha 2 irmãos para cuidar, então não poderia errar de jeito nenhum, e não tinha dinheiro. Então... E até o seu irmão que te levou também tinha falecido. Falecido. Então, Caraca. então eu não posso... A minha vida, a juventude, não tinha mais como errar. E ainda mais você vem do bairro simples, de periferia, como você sai da periferia para você atender no bairro nobre. Então, Como foi essa transição para você? Quero saber mais. Agora que você falou, você tocou nesse assunto, eu quero saber. Então, uma coisa muito delicada, né? Porque minha infância, o meu relacionamento, não poderia comprar meu produto. Não tinha condições de comprar meu produto em nada, porque ninguém usava camisa, não usava calça, sapato, só usava camiseta, coisa de rap, roupa larga. E eu decidi atender um público que eu não tinha nem os clientes, eu tinha um amigo. Caramba, foi na pura fé, né? A fé e um pouco assim do que você conhecia para poder abrir o seu próprio negócio, né? Também tinha um grande amigo, querido, que foi um bom incentivador também, que me deu muita força, que é o Nelson Rigueto, que não está mais entre a gente. Faleceu agora recentemente. Foi Era dono muito de uma legal. grande marca. Então, Era bavardagem. né? E ele tinha um relacionamento, pessoa super animada, e eu sempre da parte mais simples, fechada, tímido, não sou de falar muito, pessoa que me conhece já sabe que é meu jeito, né, Marcos? É esse formato. Mas uma coisa que eu digo para quem está escutando, se você tem um sonho, coloca um objetivo de vida, corre atrás que você consegue chegar. E quanto tempo que levou desse comecinho até você de fato começar a ficar bastante conhecido? Na verdade, agora que está começando, acho. agora está começando. Demais, hein, gente? Porque a gente, principalmente os novos empreendedores, né? A gente tem bastante novos empreendedores de 1, 2 anos, 3 anos que acompanham a gente aqui no canal. E eles... Por isso que essa troca é tão legal. Sim. Porque são empresários que já têm ali um tempinho maior. Sim. Às vezes eles migraram de um nicho para o outro, mas sempre foram empreendedores. Eu mesmo comecei, eu tinha 17 anos. Essa começou Então, cedo. então. E essa questão que muito eles falam, tipo assim, poxa, já tem 2 anos, eu não vi nenhum resultado. Eu já quero desistir. Eu falo, gente, 2 anos? E Não é nada. quantos anos, só pra gente poder relembrar, que você falou que tá 13 anos, aí tá começando. Sim, né? tá Você começando, tá começando. Na realidade, se você for ver, né, o Fabrício, antes, inclusive, né, tendo a estruturação toda pelo Ricardo Almeida, Camargo, para começar a entender o Tinha uma negócio, bagagem. ver o cliente, às vezes o cliente chegava lá, né, para conversar Sim. com você, como eu, quando eu tive a primeira vez. Então, quer dizer, tava lá atrás, né, porque tinha que ir lá para resolver o problema do paletó que tava errado, era ele que resolvia. Então, você vê, 12 anos lá, mais 13 anos de alfaiataria. Quando nós nos conhecemos, você ainda estava na menor, né, na alfaiataria que ele começou mesmo com o Rigueto. Né? Nem a fábrica era lá, tinha que andar na chuva para poder pegar o terno lá do outro lado. Ou agora você vê, são 2 anos e meio que veio na pandemia para erguer o novo ateliê, que custou uma nota. Aí foram as economias dele no ateliê. Mas agora que está começando a virar. Porque virava, ele, né? Você fazia a roupa, tudo fazia, mas não era o que está acontecendo agora. Então você vê, não é 13 não, né? Vai para 20, pode pôr do início 25 anos. 25 anos. Caraca, muito bom. Se você for ver nós também na Mais da Adolfo metade Rion, da vida já mais foi. da metade da vida. Se você for ver nós da Adolfo Rion, que vamos fazer 5 anos agora, mas você pega a minha experiência de moda, pega a experiência do Hélio em fábrica. Só o Hélio que é um pouco mais velho que eu, o Hélio tem praticamente toda a minha experiência de fábrica também. Né? Só que ele veio direto dentro da área de sapatos. O meu já vim de montadora, depois para moda, etc. O Felipe Maia, né, que é o nosso sócio também, ele já estava há 10 anos com o Adolfo. Então, quer dizer, vai de hoje para cá seriam 15 anos caso o Adolfo não tivesse falecido. Então, quer dizer, ninguém, e começou tudo zero. Seja o Hélio lá atrás aprendendo, seja eu aprendendo, seja o Felipe também aprendendo, que é o mais novo. Quer dizer, a menor experiência de tempo
acaba sendo a do Felipe, que já vai hoje para pelo menos já quase 16 anos, então não é pouco. É metade, ele está com 30 anos, está metade da vida dele. Eu e o Hélio foi praticamente a nossa vida, né? Ele mais ainda na parte de fábrica, de calçados, e eu na parte realmente de moda, vindo da área de luxo. Então são anos para conseguir alguma coisa. Consumidor, né? Foi sempre um bom consumidor. Um bom consumidor, aprendi. Então, quer dizer, quando eu chegava com o Fabrício, era muito mais fácil entender, falar de tecido, né? Como a gente estava falando hoje, né? Já tem alguns tecidos tecnológicos seus que não são caros, que dão o mesmo efeito, e não é uma questão de realmente você também ter bom senso. Para que você vai usar um tipo de tecido, para que você vai usar outro, entendeu? Por que tem que ser caro para algum evento específico, como é o caso desse veludo. Esse veludo também foi um caus naquele dia, né? O Fabrício terminou, viajou, ele não estava caseado, aí foram passar e passar, deu um pau na passadoria. Aí ele olhou um dia antes, né, à noite, deixa que eu vou resolver. Aí ele ficou patinando para ficar desse jeito. Ele era para ficar liso. Ele ficou todo patinado porque deu um erro na passadoria. E ele tinha que resolver. E ainda foi meio molhado para aquele evento. Quando a gente chegou naquele evento, ele ainda estava molhado. Teve que mexer nele inteiro, que era para aquela noite. É isso, empreendedorismo são as adversidades também, né? Exato. E sai uma coisa completamente diferente. Única, né? Única. Sim. Foi pensado de um jeito, virou outro, entendeu? Então, e isso faz parte do dia a dia, né? Como você mesmo falou, o cara que tá pensando que vai resolver em 1 ano, 2 anos, 3, não vai. Não faz então nada. Tá no começo do começo, né? 1 ano ou 2. Quando a gente fala de criar uma marca que tem um valor forte, a gente não pode deixar de lembrar também da parte de relacionamento. Como que é esse relacionamento para vocês hoje, para construir algo sólido com os clientes de vocês? Pode falar primeiro, Fabrício, aí depois o Marco já complementa. Eu acho que o relacionamento é 99% de um negócio bem sucedido. Eu trocaria tudo pelo relacionamento que eu tenho. Dinheiro, tudo, para começar do zero com o relacionamento que eu tenho. Demorei dentro da minha alfaiataria 13 anos. Com esse meu relacionamento, eu conseguiria fazer tudo em menos de 6 meses. Caramba, isso. Entendeu? E você, Marcos? É a mesma coisa. Se você for pensar, a nossa velocidade, inclusive, da Adolfo Torreão nesses 5 anos, é porque nós já vínhamos, todos nós, de um outro mercado, entendeu? Se falar eu e os meus sócios, e a gente já sabia como atuar. Então, a coisa vem naturalmente. Então, claro, se você for comparar com a nossa antiga marca, a Adolfo Torreão, ela surgiu em 1/3 do tempo. Mesmo assim, é complicado. Então, a mesma história nossa também. Desenvolvemos esse tipo de jacket, que é diferente, é um jacket oriental. Primeiro foi feito um, depois foi feito outro, depois foi feito para o casamento da minha filha. Esse já era diferente. Aí você vê, quando você acha que está tudo feito, acontece o imprevisto. Você tem que mudar tudo e não pode abandonar, tem que aproveitar o que estava. Então, se você for ver, tirar, por exemplo, esse ocorrido, isso é todo dia numa empresa. Entendeu? Então, tipo assim, se o cara, ele vê, puta, deu um problema que não estava previsto, não sei resolver o problema, esquece. Entendeu? Ele já vai ter que passar por cima daquele problema e mudar o direcionamento dele. Às vezes o problema surge realmente para você mudar, porque tinha que ser daquele jeito. Sim. E não do jeito que você também estava pensando. Então, eu acho que o principal ponto que a gente até falou na outra entrevista, a gente fala muito sobre isso, né? O Fabrício não tem isso, você vê que é um cara muito simples. Né? Ele até falou, como é que eu vou hoje, né? Porque vai com uma roupa colorida, já que eu vou estar colorido. Aí esse costume tinha acabado de ficar pronto, né? Mas esse costume tá, então falando, não, vou usar esse terno hoje, e realmente tá muito bonito. Você vê com uma gola, que eu gosto da gola, você vê que eu sempre tô com a gola alta, agora também tá usando. Eu adoro também. A gente eliminou já praticamente a gravata só para algum evento formal, né? Mas você vê, são essas mudanças que elas vão ocorrendo, e se você for um cara egocêntrico, tá ferrado. Um exemplo que eu acho que tinha até o próprio Rigueto, né? Que era uma excelente pessoa, quem tá ouvindo a gente aqui hoje, realmente foi um cara hors concours na vida dele. Sim. E ele não era egocêntrico. Ele tinha um jeito dele de falar, de atrair as pessoas, mas não era um cara egocêntrico. Então ele sempre ajudou muito. E se você quer ir para trás, é ser egocêntrico. Se você entrar o ego na sua vida, você não consegue mudar o que você planejou, você trava, entendeu? Você quer só daquele jeito. Não consegue criar coisas novas, Não consegue criar e nem sair dos problemas. Nem Exatamente. sair dos problemas.
Gente, eu tô aqui olhando pra vocês, né? E vocês estão super bem vestidos. E são propostas totalmente diferentes. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Sim. E eu vejo que muito de uma marca de valor, ela tem isso. Ela tem essa questão de ser única, né? De ter ali a sua própria personalidade impressa dentro do negócio. Pra você, Fabrício, como que foi isso? Foi fácil pra você? Tipo, cara, vou ter que transpor aqui a minha personalidade dentro da marca. Você que já veio dessa parte da moda, né? Já tinha uma experiência, mas como que foi pra você? Na verdade, como eu trabalhei em 2 empresas, e eu não queria ser a terceira próxima, então eu criei um DNA totalmente diferente. Então, dentro do início da marca, tudo era forro colorido, que hoje isso está normal, press-ponto, sempre eu uso... O duplo, né? o duplo. Sempre eu fui a pessoa da ousadia. Então, o executivo, a primeira coisa que ele me via lá, ele pedia, dá para fazer o clássico? Exatamente. Ele via, mas não queria ousadia. A maioria não quer ousadia. Mas eu acho que você tem que ter o DNA ousado. Porque esse foi meu DNA e não abro mão do DNA. Então, o que eu falo? Sempre me vesti diferente e vou manter se vestindo diferente. Só que cada pessoa tem seu estilo. E com os anos eu fui aprendendo o estilo de cada pessoa, que é único. A pessoa só precisa comportar com aquele estilo. Porque todo mundo tem um estilo. Só não assumiu qual que é o estilo. Exatamente. Né? Ou às vezes até assumiu da forma errada, porque não conhece tudo. Mas ele tem um viés ali que ele está indo para o lugar certo também. E para você, Marco, o Adolfo tem bastante da sua personalidade? Em algumas coisas, sim. Né? Por exemplo, as cores, apesar da gente não poder vender as cores totalmente como a gente quer no Brasil, né? Porque o brasileiro só compra sapato preto. E quando vai para o preto, sai para o marrom. Tanto é que se você entra no nosso site, tanto no americano como aqui no brasileiro, né? A gente sempre fala ouse nas cores, mas quando a gente fala ouse nas cores, né? Até a agência, né, que trabalha para nós, ela coloca lá ouse nas cores, mas coloca lá o marrom, coloca um uísque, quer dizer, isso para mim não é ousar nas cores, mas para o brasileiro é. Mas temos um verde, hein? Não temos? Sim, sim. Aí, por exemplo, como a gente conseguiu algumas ousadias também hoje, por exemplo, a Adolfo Torreon é uma das brasileiras que eu conheço que tem autorização do nosso porte, né, para trabalhar e divulgar, por exemplo, uma meia que é a Stance, né, norte-americana, que é um gigante, né, do mercado, somos nós. Se você entrar na Stance BR, né, você vai ver lá que tem uma foto do sapato verde, por exemplo, com uma meia azul deles. Então, quer dizer, isso é muito legal, porque eles viram em nós realmente uma empresa que interessa para eles e que compensa, vamos dizer assim, mesclar uma marca tão forte quanto a Stance também conosco. Você vê, uma Stance que vende muito mais meias coloridas, como a gente também usa. O Fabrício não usa meia, eu gosto de usar as meias coloridas. E as meias coloridas, elas atraem, né, um pouco entre a vestimenta e o sapato também. Dá né? um estilo, né, no look. É um estilo. Porque aquela coisa, eu sempre falo, que o sapato que nós desenvolvemos para o Fabrício, realmente você não precisa colocar meia. Mas na maior parte dos nossos sociais, o ideal é que tenha meia, porque o sapato ainda vai se ajustar no pé. Então não é tão simples você colocar um sapato novo, ele pode te machucar sim. Né? Então a meia não, a meia ela relaxa, ela ajuda. Né? Então, dá um conforto maior. Se você for avaliar esse da forma como, né, eu também estou colocando, realmente você tem que, vamos dizer assim, se adaptar, trabalhar. Então, quer dizer, quando a gente oferece alguma coisa para o mercado com DNA mais autêntico como o da Adolfo Torreon, porque a Adolfo Torreon basicamente é uma empresa de DNA clássico. Né, moda masculina, calçado masculino clássico, pode ser usado pela moda hype, LGBT, entendeu? Como muitos usam, né, tanto mulheres como homens, mas o nosso DNA é masculino, porém sempre tem uma vertente hype, colorida, diferente, entendeu? Porque ele quer ser diferente. Então eu quero que uma mulher use o nosso sapato, use a nossa bota, entendeu? Então isso é bem legal, é bem diverso. Nós fizemos agora um editorial de moda para a França também, aí LGBT mesmo, tá? Legal. Misturando tudo. Teve cliente que falou, pô, aquela calça tá tudo errado. Claro, porque cada um tem uma vertente. A maior parte dos clientes são clássicos, que nem os do Fabrício. Ele tem lá, ele se veste de um jeito. O cliente chega lá, um amigo meu, né, que eu te apresentei, né, o Del Amor, mas eu não quero isso aí não, tá muito legal, mas claro, que é pra você. Pra você. Que é uma coisa que você falou agora também numa última entrevista, lembra? Comigo, na nossa rádio, quando nós lançamos a rádio Adolfo Torreon. Hoje a moda está indo para uma coisa mais larga, etc. Você mesmo falou, o que eu vou falar para os meus clientes?
Mas ele também contrabalanceou. Falou, mas eu sempre tive o meu estilo de corte de roupa, é o dele. Agora, não necessariamente esse estilo é o de todo mundo, ou às vezes a tendência do momento também. Né? Na realidade, eu acho que a gente também não é muito de tendência. Então, por exemplo, a Adolphe Tourillon, nós temos nossos sapatos, são sapatos clássicos, dentro do sapato clássico um outro couro diferente, um outro solado Acabamento diferente. Mas ele é clássico. Mas tem que ter uma personalidade, Ele né? tem uma personalidade, porque na internet, o Fabrício não é tanto internet, ele não vende roupa sob medida na internet. Mas nós que vendemos na internet, você tem que ter um padrão, mesmo para ele. Ele tem uma parte da alfaiataria dele que pode ser destinada à mulher? Tem. Mas ele é basicamente masculino. Eu ia falar sobre isso. Você tem essa, hoje dentro do seu negócio, Fabrício, essa vertente da inclusão também, igual o Marco tinha comentado? Tenho. Como que funciona? Isso eu deixo ela para 10% da parte. Então, hoje o ateliê é aberto para essa parte, não tem discriminação a nada. O que a gente gosta são de pessoas que querem ser bem atendidas. Então, se a pessoa está disposta a ser bem atendida, aberta a uma experiência única, então nós estamos com as portas abertas. Isso sim é uma marca de valor, hein, meu Brasil? Aí eu gostei. Gosta quem não gosta de ser bem atendido, exatamente. Né? Ô, gente, só chamar a atenção aqui de vocês para isso, porque se inscreve aqui no canal agora. Se inscreve agora aqui no canal. Se faz sentido para você ver mais conteúdos como esse aqui. Porque hoje eles vieram compartilhar um pouquinho do conhecimento deles que você pode sim aplicar dentro do seu negócio. Então se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas para que essa informação ela se expanda e chegue a quem precisa, tá? Gente, onde o pessoal encontra vocês na rede social? Fala você primeiro, Fabrício. O meu encontra no Instagram, Fabrício Alur, no site Fabrício Alur. Perfeito. Também é Adolphe Tourillon, como se escreve mesmo, né? Sem o PH, normal, espanhol, francês, né? O Tourillon é meio espanhol, meio francês. E tanto também o adolphetourillon.com.us, né? Que é o site norte-americano, vale a pena conhecer também. E o Instagram também é a mesma coisa. E tem o meu, que vem de moda já há mais tempo, né? Que é o Marco A. Jordão também. Beleza. Então, no Marco A. Jordão vai ver moda, vai ver muita coisa voltada junto com o Fabrício também. E o Adolphe Tourillon não. Sapatos também voltados às parcerias, mas basicamente sapatos. Legal. Vocês têm algum projeto em mente? Você tem algum projeto, alguma coisa nova que você vai lançar por esses dias, Fabrício? Olha, acabei de... Está sendo lançada uma coleção de inverno com peças totalmente única, com DNA autêntico. O Marcos mesmo viu agora uma peça, né? Uma jaqueta muito legal de nylon, dupla face. Você pode utilizar dos dois lados. Então, imagine, você vai quando viajar... Sai? Oi? Quando? Então, ela acabou de sair. Agora a pessoa já pode encomendar, já foi feito todo o desenvolvimento, porque o que mais demora dentro dessa parte é você acertar o tecido, o desenvolvimento e a modelagem. Então, agora, depois que ela está lá prontinha no mostruário, já pode tirar os medidos e o mais legal, pode ser feita na sua medida. Caramba, muito bom. E você, Marco, temos novidade? Então, a gente deve ter sim um sapato novo para agora, para o segundo semestre. Na realidade, a maior parte dos clientes, né, muitas vezes falam para nós, apesar de que a maior parte do público, que nem eu até expliquei no primeiro, né, nosso primeiro encontro, que não tem jeito. O Brasil ele tem um X que ele pode gastar, o que ele está acostumado a gastar com calçado. Então, o nosso sapato sempre está em torno de $120, né? É 100, agora que o dólar desceu, ele sobe, né? Então, sempre em torno de $120. E a gente deve lançar um sapato já que seria o dobro disso. Porque tem alguns clientes, por incrível que pareça, né? Isso faz parte do mercado, o Fabrício vê isso. Se você às vezes não dá um preço, ele acha que ele não dá valor ao que você tem. Apesar de que, na média, os nossos clientes eles estão muito bem assistidos com o que nós temos, com o que nós fabricamos hoje, mas existe um público que quer alguma coisa a mais. Então, aí nós vamos estar lançando um sapato que, teoricamente, ele é o dobro do preço do que está aí, mas ele é um sapato específico para quem quer ter um outro tipo de sapato, com outro tipo de couro e um outro tipo de solado também. Vai ser um solado um pouco mais robusto. Vamos dizer assim que o solado... Hoje a Adolphe Tourillon, do modo geral, a nossa linha é mais italiana, mais leve, né? E o estilo inglês ele é um pouco mais pesado, um sapato mais robusto, né? Então, nós devemos lançar essa linha já agora, provavelmente setembro, outubro,
a linha já mais inglesa. Fresquinho, mais hein? cara, mais pesada. Novidades fresquinhas aqui, hein? Muito bom. Gente, quando a gente fala de marca de alto valor, a gente não pode deixar de lembrar que durante a jornada de empreendedorismo, a gente passa, sim, alguns percalços e alguns desafios, né? Qual foi o maior desafio, Fabrício, que você enfrentou aí dentro do seu negócio nesses 13 anos que você tá? Você falou, cara, como que eu vou sair disso daqui? Até mesmo para poder inovar, né? Sim, eu sempre saio da área de conforto. Isso é normal. Eu sou autocrítico de tudo que eu faço. Então, muitas vezes eu paro para pensar se o produto que eu estou fazendo está agradando, se está bem feito. Pesquiso muito. Então, vejo revista, tudo que está acontecendo lá fora. Porque uma coisa, a moda no Brasil cresceu muito, mas a gente são muito atrasado perante tudo. Sim. Então, só que hoje mudou muito. O público da minha marca, do Marcos, agora é inverno, mas eles estão no verão europeu. Isso há muitos anos todo mundo faz a mesma coisa, né, Marcos? Só que o que acontece? Se ele se veste como brasileiro lá fora, ele não tem sucesso. Não é um empresário que ele é bem sucedido aqui. Que a pessoa olha ele na rua e vê que é mais um. Não tem estilo, a roupa não está adequada, não fez a barra da calça, o sapato não está engraxado, a camisa está com... E hoje, eu falo 90% dos meus clientes, cada um está mais se preocupando com a imagem, o respeito com o país que eles estão indo, para chegar bem. A pessoa, mulher chega sempre produzida. A mulher coloca o salto, vestida, blusa, tá elegante. Tá? O homem vai jantar... Camisa de futebol. Camisa de futebol, polo. E lá fora, o Brasil, aqui nos restaurantes, mudou. Lá fora, os restaurantes, grandes restaurantes, faz questão do dash coat. Sim. Então, depende do lugar que você tá, você pode reservar, a pessoa tem que entrar de terno. Senão não entra. Não entra. Pelo menos de paletó. É quase uma falta de respeito, né? Mas é. Com a pessoa que está te servindo, né? Ele abriu o espaço deles para te receber. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é chegar bem, né? Sim, pelo menos. E você, Marco, nesses 5 anos, qual foi o momento que você achou assim que, cara, como que vamos sair disso? O Fabrício viveu isso com a gente também, né? Com certeza foi a morte do Adolfo, né? Porque o plano era um e virou outro, né? A própria forma de divulgação, apesar do Adolfo também nunca ter sido uma pessoa que queria estar em linha de frente o tempo todo, mas como levava o nome dele, que nem eu te falei, levava por uma questão de que tinha a ver com a empresa anterior só. Então, ele foi criado para ser o garoto propaganda, não eu, que acabou virando eu, né? Ele acabou indo, aí teve que mudar toda a sistemática da empresa, né? Antes, como eu até falei no programa anterior também, ele era o CEO, ele que tinha criado o processo. Hoje não existe mais um CEO, o que mais se aproxima dele seria o pai dele, mas também já tem uma certa idade, acompanha meio de longe, quer dizer, nós que tocamos a empresa aqui, os três, né? E aí não existe, os pesos são iguais para cada um de nós, então não tem CEO, nada disso, só que cada um trabalha dentro do seu cercado e trabalha muito bem, então é muito difícil você ter uma sociedade da forma como nós temos hoje, que tudo funciona, que todo mundo se respeita, é difícil mesmo, mas teve toda uma adaptação, porque você também tinha um pilar da empresa, que era quem centralizava alguns processos, e ele passou a não existir. Entendeu? E isso muito cedo, quer dizer, nós abrimos a empresa, nós planejamos ela desde janeiro de 2018, né? Abrimos em setembro e ele faleceu em fevereiro de 2019. Então, quer dizer, mudou tudo e muito rápido. E aí nem começou, né? Nem começou. E já veio a pandemia. Nem começou. Então, quer dizer, hoje, se você for ver, seja você que veio lá de trás, seja nós que nascemos durante a pandemia, estamos aí e realmente a coisa está andando, tem que saber o que está fazendo. Não é fácil, não. Nossa, muito interessante esse ponto que você trouxe, Marco. Quando a gente está envolvido dentro de uma questão da empresa, tipo essa morte, por exemplo, simplesmente aconteceu. Não tinha muito o que fazer. A gente vai ter que seguir com as ferramentas que a gente tem. Se a pessoa tiver a cabeça também, porque se não tiver, desmonta tudo. Afunda. Exatamente. Mas olhando hoje de fora, como vocês permaneceram apesar das dificuldades, se você pegar e olhar para esse momento,
Qual foi o ponto principal, assim, que você enxerga, que você falou, cara, foi isso daqui que transformou a marca e realmente levou muito mais pra frente do que poderia estar? Eu diria que, inclusive, igual você, né? Quem não tem fábrica, não tem nada. Então, por exemplo, é a mesma história quando eu falo para ele por que eu escolhi ele, né, como primeiro parceiro, porque ele de fato era um alfaiate. Hoje, os nossos clientes aqui de São Paulo, de private label, fortes como ele, tem mais um que também é alfaiate. Veio do avô dele, né? Posso até falar o nome dele aqui, que é o Colela, que é um amigo também. Então, tipo assim, primeira coisa, e vale para nós, principalmente sapatos. Muitos têm o marketing, a marca, até o e-commerce, mas não tem a fábrica. Então, a fábrica é o principal diferencial. Então, quer dizer, e ter investido na fábrica, né, trazido o Hélio, né, entender, até o próprio Adolfo, eu lembro quando nós começamos, eu estava muito ligado ao Adolfo, a gente ficava muito tempo dentro da casa dele, né, planejando, porque a gente era de planejamento, o Felipe, muita execução, já estava trabalhando com o site, atendimento, logística, o Hélio tinha que pôr a coisa para funcionar, e o Hélio veio já com a ideia de fabricação e algumas coisas que eu, na minha área de moda, a experiência toda que a gente tinha de sapato, o próprio Adolfo, o Hélio era quem mandava. Por quê? Porque ele sabia exatamente como tinha que ser fabricado. Né? Não é, olha, eu quero mais ou menos assim. Não é mais ou menos, é desse jeito, entendeu? A curva, o estilo, a forma de costurar e ter a fábrica. Então, quer dizer, hoje eu vejo que muitas pessoas que ligam para mim, que eu atendo basicamente essas pessoas, né? Eu quero ter o seu sapato, eu quero comprar no atacado. Primeiro, não existe atacado no Adolfo Tuyon, porque é um produto específico, como o Fabrício faz o pedido dele, é feito uma leva para ele, exclusiva para ele. Se tem outro private label, se tem outro distribuidor, como nós temos dois, é feito para ele, então ninguém usa o nosso estoque. O estoque é para o site, para atendimento ao cliente, para sempre estar 100% dentro do cliente. Então, quer dizer, você só consegue fazer isso se você tem uma fábrica. Legal. Como ontem também estava conversando com um possível cliente que me ligou de Machado, sul de Minas, uma cidade pequena. Então, porque eu falo com alguns fornecedores meus, são até bons, só que eu quero comprar o sapato de novo, não tem mais. Não tem, nem está fabricando. Por que também não está fabricando? Porque quem estava entregando para ele não era a fábrica. A outra fábrica mudou. É o terceirizado. É um terceirizado. Terceiro. Aqui não. O Fabrício pede um sapato, é dele, vai ser dele, entendeu? E se ele pedir daqui a 10 anos, se nós estivermos vivos ainda, vai ter o mesmo sapato. Então, quer dizer, isso é uma garantia que só uma fábrica dá e é uma garantia também de preço. Sim. Hoje mesmo, né? A gente teve uma reunião grande com o Joseph Lorenz. Joseph Lorenz é um dos principais criadores de pata negra do mundo. Você vê, é um milionário, né? Que ele anda e ele vai cortar o Ramon na frente do cliente. Né? Faz ele questão. gosta. Isso é muito legal, é outro nível, é o nível que nós temos hoje. Quer dizer, hoje nós falamos com o cliente, diretamente com o cliente, estamos na linha de frente, como ele também está, como nós estamos. Então, isso muda muito. E ele até surpreendeu, né? Ele deu um custo de um costume com um tecido que não é nada barato. Tudo que você vê de tecido colorido é caro. O normal, tudo bem. Pede um tecido colorido de lã, é caro. E um preço muito bom, né? Bem mais em conta que uma grife top, vamos dizer assim, só que sob medida. Caramba. Entendeu? E não nem falou nada, beleza, tá aqui, vamos fazer, e ele vai usar para uma nova fase agora, outras inaugurações que ele vai fazer. Então você vê, isso só é possível dentro de uma fábrica. Legal. Para você também é esse mesmo diferencial? Para mim a fábrica é o diferencial, porque eu acho que é a única alfaiataria que o cliente entra e a primeira coisa que ele vê é a fábrica. É a fábrica. Ele entra dentro da fábrica. Ai, que legal. Foi planejado assim. Foi planejado num formato que muitos arquitetos não queriam, porque é onde a fábrica fica a parte da bagunça, porque você vê linha, tecido, pessoal. Mas a fábrica é a minha base. Eu nasci na fábrica e quero continuar com o privilégio da fábrica. Então tem muitos clientes que olham, até se assusta que eu estou lá fazendo roupa. Você já viu? Mas isso assim, faz parte, isso é uma personalidade também, né? Até para os empreendedores ficarem atentos, que, tipo, muitas vezes as pessoas, elas vão rejeitar o que você tem de ideia para o seu próprio negócio. Tipo, poxa, a arquiteta não quis fazer, mas, a marca é minha. Eu sei o que vai funcionar muitas vezes, né? Isso é importante, às vezes. É bom que a gente dê ouvidos, mas que tenha sempre um filtro. Porque aí leva a nossa personalidade de fato, né? Sim. Cara, eu quero ir lá conhecer isso daí. Você vai conhecer, vai se apaixonar. É um ateliê totalmente diferenciado. Ainda mais que você falou que tem também 10% ali para o público feminino, eu quero conhecer. Tem.
E a feminina tem o privilégio que é único. Só ela tem, mais ninguém vai ter. Muito bom. Homem já tem esse privilégio em algumas peças, mas mulher é 100% assim. Incrível. Entendeu? Gente, hoje a gente está percebendo que estamos tendo mais consciência sobre como a gente pode se tornar uma marca de alto valor, e isso começa também na forma como a gente se veste, na forma como a gente se porta. Qual dica hoje que você poderia dar para um empreendedor que está começando, que ele quer fazer um networking ali, mas ele precisa se portar primeiro, né, para conseguir um networking bacana, principalmente que esse foi um ponto tão bem falado aqui por vocês, né, que foi a base do negócio, networking. Como que ele faz para começar a se portar, se vestir bem e, se der também, investindo ali valores bacanas, igual vocês têm falado. Sim. Eu acho que isso é o principal, ele cuidar da imagem pessoal dele. Não importa o valor que ele vai colocar, é o mínimo possível, porque a imagem pessoal é o que mostra a confiança e a credibilidade do negócio dele. Se ele for de qualquer jeito, sem fazer cabelo, barba mal feito, calça amassada, ele não tem credibilidade nenhuma para levar nada à frente. Então, primeiro ele tem que se importar, se preocupar com a pessoa que ele vai se encontrar e levar o melhor dele. Ele não precisa estar com o melhor produto, as coisas mais caras, mas a pessoa que olhar para ele e ver, nossa, ele perdeu tempo, pediu cabelo, colocou uma camisa passada, que é o mínimo, a calça certinha. Para as mulheres, o mínimo é o cabelo lavado, gente. Cabelo lavado é o básico, assim. E tem outras coisas estranhas que eu já vi pela vida também. Porque você está levando algo de altíssima importância para você. Daí você não se cuidou, não se preparou para levar isso para uma pessoa. Exatamente. Eu costumo dizer também, Fabrício, que se você não demonstra auto-amor nem com você mesmo, como que fica? Como que você vai fazer? Como você vai entregar o seu melhor para o outro se você não tá no seu melhor, Exatamente. Né? E para você, Marco? Então, é um pouco disso e principalmente o respeito ao próximo. Né? Eu vejo assim, às vezes até em casais e a minha formação, que mais metade dela veio também do Oriente. Seja como família e seja também como relacionamento. E no Oriente é muito claro, você vê, essa vestimenta que é oriental, e eu vim me ajustando para ela, porque a gente fala com muito oriental hoje, né, muito chinês também, então, alguns japoneses, então, tipo assim, eu já tô, mesmo porque o futuro está lá, eu sempre falo que o futuro está lá, não está aqui no Ocidente mais, e esse relacionamento já começou. Então, o relacionamento deles, que não falam nem a nossa língua, ou tentam falar, mas eles estão lá. Entendeu? E uma coisa que eu sempre aprendi, né, principalmente com relação ao Oriente, é ser polido, ter educação, não falar besteira, e se arrumar. E aquela coisa, que às vezes eu vejo, às vezes num casal não tem isso. A maior parte dos casais que eu conheço, tá? Ou tá destruído ou ela tá destruída. E tipo assim, se a pessoa ela se prepara para alguém, não é só para a vida, como o Fabrício mesmo colocou, mas para o seu dia a dia, para você estar bem, para você se sentir bem, né? Para você se sentir, entre aspas, desejado. Não é o objetivo de ser desejado até no nível sexual, vamos dizer assim, da coisa, mas é necessário, para você ter uma autoestima também elevada, você tem que estar bem. E eu acho que, no mínimo, quem está com você, seja o seu sócio, seja o seu cônjuge, ele também tem que estar, porque se você está fazendo isso, não é só para você. Né? Como o Fabrício falou, muitas vezes nós fazemos para nós estarmos bem, como você mesmo colocou. Se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Entendeu? Exato. Então, isso eu acho é fundamental. Né? Um outro ponto, que isso tem muito, quantas pessoas ligam para nós, né? Para perguntar se a gente faz sapato para crescer. Né? Eu sou totalmente contra. Entendeu? Contra, porque não tem cabimento. Mas, bem, a mulher... Você que é mulher, quantas usam salto? A própria mulher não nasceu para isso, nem o homem. Né? Isso daí, na realidade, não tem nada a ver. Isso não existia até o Luís XV, né? Os antigos, os saltos Luís XV, porque o cara tinha 1,5 m de altura e como ele era rei, ele queria ser o maior de todos. Né? Então, tipo assim, ele tinha que usar salto alto. Né? Se você pegar a corte Luís XV, entre 14 e 15, o salto alto, o salto Luís XV, que seria o escarpão, ele nasceu para colocar no pé do rei. E dos súditos que também eram mais baixos ou queriam ficar mais altos. A mulher não usava esse tipo de salto. Então, quer dizer, nem a mulher usava. Anos mais tarde, a mulher passou a usar. E acabou com a coluna de todas as mulheres. Se você for ver hoje,
a maior parte, se você pegar uma mulher de 50, 60 anos, ela vai estar com um monte de problema porque ela usou um salto desnecessário a vida inteira. Caramba. O bom é que atualmente isso está mudando. As mulheres não estão, as mulheres estão colocando, sabem da estrutura e estão entendendo que elas são daquele jeito e acabou, entendeu? Mas isso é difícil, então você imagina, o homem é a mesma coisa, o cara pergunta, você tem sapato para crescer? Você fala, não tem. Ou você se ajusta na sua cabeça, ou vai comprar de outro e vai passar mal. Entendeu? Vai passar mal porque eu pergunto, muitas vezes quando ele liga, né, vai casar, tá, mas e aí a sua esposa importa se você é mais baixo ou não? Então o resto não vai se importar, só isso está na sua cabeça. Então isso é um problema, então eu acho que isso é um problema generalizado da população, quer dizer, ela achar que ela tem que ser igual a uma outra pessoa, é a pior coisa que ela também pode fazer. Então além da educação... Isso vem com muita influência da internet também, da né, internet, Marco? E a pessoa quer ser parecida com alguém, sendo que ela deveria ser ela mesma. A maior graça, né? Claro. Você ser você mesmo. Como você vai ser, como você vai se vestir, como você vai se portar. Aí é único. Entendeu? Não, mas eu quero ser igual. Então, aí se a pessoa não tirar isso da cabeça dela, a maioria é assim. E se o empreendedor, que eu sempre falo, e o seu programa é para empreendedor, se o empreendedor não tirar o ego dele da frente, ele vai ser fadado ao fracasso. Nenhum cara que tem ego vai para frente. Ele pode ir durante um primeiro momento, depois ele afunda. Tem uma frase bem legal que eu gosto, Marcos, sobre o ego. O ego, ele vai te levar longe e vai te largar lá sozinho. Sozinho. Vai levar longe rápido e vai largar lá, porque ninguém vai querer mais te ouvir. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que essa conjunção, é a educação, é saber se cuidar, né? Se você tem um parceiro, acho que você tem que ser do nível dele sempre, entendeu? Seja homem ou seja mulher, porque senão não vai, entendeu? Uma hora vai acabar, porque não tem jeito. Não existe essa de que os opostos se atraem. Né? Na realidade, nós aqui pensamos igual, você pensa, por isso que nós estamos aqui. Quem pensa diferente, óbvio, vai ter o lado que vai pensar diferente, vai andar diferente. Mas não é a mesma coisa. E o bom do mundo hoje, que é interessante, os jovens, mesmo os novos jovens, as novas cabeças, depois dos millennials, né? Que realmente eles estão dando valor a essas coisas. Sim. Ao atendimento, ele vai querer uma roupa bem feita, nem que ela custe mais caro, mas ele também não vai querer ter 10 roupas, entendeu? Não adianta ter 10 roupas. É melhor ter pela qualidade, né? Exatamente, vai durar mais, vai gastar menos, entendeu? E uma coisa muito importante que nós estamos falando hoje, né? Hoje você tem tecidos tecnológicos muito baratos, meu. Entendeu? Então, tipo assim, depende de onde você vai usar e o que você vai usar. E depende do alfaiate ele também poder também falar. O bom do Fabrício, pelo menos eu sempre vi isso, ele nunca quis empurrar nada, falar, isso aqui é o melhor, isso não, olha, isso aqui é mais adequado, quanto você vai gastar, então vamos usar esse daqui. O outro que pode gastar e quer gastar, mesmo assim ainda você fala, ó, tem essa opção aqui. Agora, você quer o cheio de ouro, com fio de ouro também tem, né? Mas aí é cada um. Porque também, mesmo alguns clientes seus que eu conheço, né? Os que gostam do top do top, eles são assim. Ele anda, ele tem aquele jeito mais glamouroso, personalidade. a personalidade dele, entendeu? A gente volta de novo, você mesmo, você nem mostra. Fala, não, tá bom, pra ele é isso aqui. Já tem. Já entendeu? Então, mas são pessoas que... Por que também tem sucesso? Porque tem personalidade. Muito bom. O Joseph hoje que nós tem personalidade. Eu acho que a palavra para definir esse podcast falando de marca de alto valor, é personalidade. O alto valor, na realidade, hoje, ele é muito também questionável. Sim. Você vai pegar Hermès, vai pegar Louis Vuitton, vai pegar os grandes hoje, Giorgio Armani. Não é mais assim, não. Né? São clássicos. E aquela coisa, quanto custa e se vale a pena ter. Você vai entrar na Hermès hoje, quem vai comprar ainda eu tô com 55, talvez da minha idade, para baixo, uma ou outra que foi ser ensinada pela família rica, mas não é assim não. A Jane Birkin morreu, né? Anteontem, e uma das bolsas da Hermès tem o nome dela, porque a Jane Birkin realmente ela revolucionou muita coisa. É a mais badalada. A mais badalada, era uma modelo muito bonita, e ela foi a primeira modelo a ter um frontal num filme. Então, tipo, na década de 60, né, tudo bem que tinha aquela libertinagem, vamos dizer assim, mas não era assim, né? Então foi uma coisa para frente e a própria Hermès apostou nisso. É uma das bolsas mais vendidas dela. Mas vende para o público novo, então tá mudando. Tá mudando. Entendeu? Fabrício Alur, não é todo mundo que ainda te conhece. Então, hoje, exatamente, hoje as pessoas têm bastante acesso à informação, né? Então elas vão comparando ali se realmente vale a pena. Com custo e qualidade, pra realmente perceber se vale a pena. Porque eu mexi
Ao na mesmo sua tempo. cadeira aqui. Sem problema Ela não. afundou. Eu acho que eu fiz sem querer. Desmontei Peraí. a cadeira. Você saiu do salto. Ele desceu do salto aqui. Ele desceu. Ele falou tanto do salto. Que ele desceu. Agora eu tô ninguém aqui tá embaixo. enxergando. Não, eu vi que estranho. Acho que Ô, diretor, vem aqui ajudar o nosso convidado, Deve pelo ter amor não, de mas Deus. não tem aqui, ó. problema. Pra mim tá bom. Tá gostoso aqui, né? Pode vir. Ah, agora foi mais pra baixo. Conseguiu? Chega, levanta. Olha aí. Não, só pra não Gente, ficar embaixo da mesa. Isso acontece no ao vivo, entendeu? Vocês não estão entendendo? É Falou só- do salto, ele despencou. Despencou. Ele tem personalidade, você não entendeu, Fabrício? Ele tem ficou personalidade. emocionado com o salto e só foi Caiu. Foi a almofada que foi tirada. Mas é isso, eu acho que as pessoas elas têm que entender que o mundo mudou. Entendeu? Sim. Essa coisa. E mudou pra melhor, né? E mudou para Agora melhor. Sim. Porque, por exemplo, antigamente, quando que você ia ver um artista em algum lugar? Pouco. Né? Porque ele estava num filme lá em Hollywood, não saía de lá, às vezes estava na Europa. Hoje não, você encontra em qualquer lugar. Exato. Então, por exemplo, se ele for falar que ele tem um tamanho diferente, se ele é mais gordo, se ele é mais magro, é uma decepção para quem vê. Entendeu? Quantos eu tive decepção, não só homens como mulheres, e ver ao vivo, falando, É, meu, que você olha, você você achava que era encolheu. uma coisa é outra. Encolheu. Até você olha e fala, não só encolheu, outros que até é diferente, mas tipo assim, é diferente da imagem que passa. Isso é horrível. A TV já muda a imagem, né? Eu A acho TV que ao longo do tempo, isso foi o advento das TVs, dos seriados novos, que eles aproximaram o público. Então o que acontece? Se ele é horrível para ele. Se ele mostrar uma coisa e ser outra, até a forma de tratar as pessoas também, ele é cortado. Eu vejo muito isso na China hoje também, onde a China ela vem evoluindo, ela é um país que tem dinheiro, né, a maior classe média alta, né, do mundo. Tá lá, Tem né? 300 milhões de habitantes que podem comprar alguma coisa, mas hoje também mudou. Hoje você vai pegar os jovens chineses, eles têm dinheiro, mas pode não ser um milionário e sabe que não vai atingir aquilo. E não adianta o outro milionário ou artista ficar mostrando uma coisa que é inatingível para ele. Ele Sim. corta essa pessoa. Isso está mudando muito. Aqui o Ocidente não fala tanto do Oriente, mas eu acompanho o Oriente e isso também está mudando, inclusive com relação às gripes. As gripes ainda vendem lá, as gripes europeias vendem lá, mas está havendo uma revolução no mercado e, na realidade, hoje, eu acho que também o intuito sempre, na minha opinião, é esse, né? Você tem que se vestir bem, adequadamente para o que você quer, se vestir, calçar, né? Mas não no exagero. Entendeu? O exagero não vai levar a lugar nenhum. E se você exagerar nisso, você não vai ter educação, né? Porque você não vai se educar, não vai melhorar, não vai viajar. Aí acaba o seu dinheiro o quê? Comprando roupa. Ou comprando uma bolsa que vai custar um absurdo e que não vai levar nada a lugar nenhum, porque daqui a pouco aparece outro. O Thales, né, que é o fotógrafo nosso, ele estava no Japão e lá é um país extremamente consumista. Sim. Dentro do metrô você tinha vários metrôs, não uma única estação, e você tinha várias bolsas da Louis Vuitton, Hermès, tudo ali numa vitrine de vidro, com aquela mãozinha que nem tem os ursinhos aqui no Brasil, que você vai lá e compra e ele joga lá, custando muito mais barato. Por quê? Compraram aquilo, não usam, não tem nem onde pôr, porque o país é desse tamanho e as residências também espaço são é pequeno, pequenas, né? mesmo as residências de caras ricos lá. Aí você acaba vendendo aquilo usado por um preço muito mais barato. Entendeu? E olha, e não é todo mundo que compra. Porque o cara que dá valor ao dinheiro também olha aquilo, passa, e ele passou em várias, aí fala, passa de novo, ele te fotografa, estava igual. Ou seja, se fosse uma onda ultra consumista, mesmo essa que queria gastar talvez dinheiro num artigo desse usado, também não gasta não. Então tá lá, é para turista. Os turistas iam lá e tentavam comprar aquilo, ele via que nenhum era japonês. E não pegava nada, só deixava o dinheiro. Então olhava, era bem mais barato. Mas tipo assim, para você ver como mudou também. Sim. E que Entendeu? bom, né? E que bom. Não que bom. não tenha que ter. Eu acho Sim. que todo mundo, eu quero isso, tá, vai ter. Eu quero usar isso, vai ter. Mas tem que usar com consciência. E aí Sim. a consciência tem que a ver com a personalidade, entendeu? E a forma como você vê e enxerga o mundo também. Exato. Gente, passou super rápido, né? Sempre passa. Sempre passa. Eu quero fazer 2 perguntinhas antes da gente finalizar. Tá. Se você tivesse que criar uma marca em um outro setor, e essa marca precisaria ser uma marca também de alto valor, como que você faria isso? Em um outro setor, fora do seu, pensando fora da caixinha Fora da minha área de de atuação. ação. Montaria
Vamos pegar um... É sempre ruim ser o primeiro, né, É. Fabrício? Porque Não. dá tempo pro outro pensar. O Marco tá aqui, ó. Não, dessa O Marco parte... tá aqui só refletindo no que porque ele vai na- responder. Porque uma parte que eu tenho boa é coiação. Isso é uma coisa que eu sempre... Não é difícil para mim coiar nada. Que maravilha. Vida. Então eu tenho uma facilidade em coiar coisas diferentes. Então, para mudar muito, tem que ser na parte de tecnologia. Caramba, interessante. E como que você faria isso do zero? Usando criatividade para tornar essa marca uma marca forte, Contratar. relevante. Como é um departamento que eu não conheço, contratar a melhor pessoa que possa executar esse projeto para mim. Aí você pegou na ferida. Muito bom. É isso aí. Eu sempre falo também nas minhas mentorias que as pessoas que trabalham com a gente, elas precisam ser muito melhores que a gente. Muito melhores. Muito. A pessoa que trabalha comigo na parte de tráfego, ela tem que ser, 1000 anos na minha frente, assim. Você tem que aprender com ela. Exatamente. Eu acho que isso que torna uma marca forte de fato, né? E você, Marco, o que você faria? Tem que abrir em outro setor agora. Esquece a Adolfo. Eu abri, né? Já abrimos. É recente. Abriu agora? Tem um mês. Nem um mês. Foi dentro desse mês agora. E você vê, era uma coisa... Eu acho assim, quando você tem que definir alguma coisa, ela tem que ser afim de você. Então, por exemplo, a mesma coisa que o Fabrício falou de tecnologia, porque eu sei que ele está mexendo nisso, né? Porque precisa. Mesmo que seja uma coisa que ele não domine, algumas coisas ele dominou comigo, outras está dominando com outra pessoa. Por quê? Porque precisa. Se não tiver isso... Então, é uma coisa afim. Eu sempre vejo que para você abrir qualquer coisa nova, ela também tem que ser afim. Não pode ser uma coisa louca, treslocada, que você ouviu falar e vai fazer. Então, eu era DJ quando eu era novo. Né? Então, eu gostava de fazer meus bailinhos e tal. E aí nós resolvemos abrir a Rádio Adolfo Turrion. Entendeu? E já tá aí, já tá funcionando. E não era para tocar só música, era para tocar notícia, até que a primeira entrevista foi com o Fabrício. Legal. E, claro, também é a mesma coisa. Eu até conheço um pouco, mas não sei nem como começa, né? Porque nunca fui radialista, nada disso. Então, também fomos atrás de duas pessoas muito fortes, tanto o Pedro como o Fernando, né? Que são os principais locutores. O Pedro ainda na parte de planejamento, o Pedro Ribeiro. E tá indo muito bem. Já foram 5 programas, semana sobe mais 2. E estamos dentro do Spotify. Que demais. Ou seja, que eu já tinha coletânea no Spotify, mas nem sabia como funcionava uma rádio no Spotify. Então, é aquela coisa, você vai aprender, teve que trazer alguém, você sabe mais ou menos, tá? Mas não pode ser mais ou menos, tem que ser perfeito. Então, quer dizer, essas pessoas estão trazendo, já está acontecendo, né? Foram 2 meses de planejamento, foi maio e junho, era para até ter saído em junho. Aí nós achávamos que era para um lado, não tinha nada a ver, entendeu? Aborta tudo. Então, você vê, é complexo. Mas está aí, né? E o principal objetivo nosso não é essa melhor rádio, mas por exemplo, se alguém um dia quer ouvir alguma coisa sobre que você tinha a CBN, né, que toca a notícia, nós não íamos colocar o mesmo slogan, que a nossa é a mais elegante. Né? Então a Rádio Adolfo Turrion é a mais elegante, quem entrar lá vai ver. Ela tem todo o apoio da BMW do Brasil, que é uma parceira nossa, a fábrica mesmo. Já tem os nossos anunciantes lá, nem estamos cobrando nada, ou seja, porque estamos acreditando no negócio. Sim. Um dia, quem sabe, mas vai entrar todo mundo gratuito, como estão todos lá, tudo coisa boa. O Fabrício também está lá. E tem as entrevistas e tem sobre cada música, que isso é uma coisa que eu sempre achei muito importante numa rádio. O cara toca, mas não fala nada daquela música, quem é o autor. Então nós não, como nós tocamos a notícia, tem a notícia e tem a música e o que é aquela música. Quem é o compositor, que se aquilo lá ganhou o quê, entendeu? Então, diferenciação na rádio. É a diferenciação. Cultura, Óbvio. né? E demora. Tem um monte de gente ouvindo? Não tem. Sim. Mas é longo do tempo. Quando eu talvez atingir o 100º programa, vai começar a pegar. Então é tudo devagar. Entendeu? Exatamente. E nós não estamos fazendo isso para ter lucro, nada disso. Nosso objetivo é trazer conteúdo para o público. Exatamente. Conteúdo bom. A gente acaba que indiretamente também agrega valor à nossa marca. Aprendendo né? também. Aprendendo Então, você viu, ensinando, né? Dentro do que você falou, é uma coisa nova. Eu conhecia uma parte que tem nada a ver lá atrás, há 40 anos atrás não era nada do que é hoje. Nem sabia mexer no Spotify nessa área. Aí trouxe 2 pessoas, exatamente como você falou, tem que trazer o cara bom, Show. entendeu? Que é um parceiro e tá dando. Entendeu? Já foi lançado esse mês. É Dia isso, 10, parabéns. E tá aí Massa. andando. Gente, tem sempre uma última pergunta que eu gosto de fazer aqui.
E eu vou fazer primeiro pro Marco, depois pro Fabrício. Tá o bom. Fabrício vai ser o segundo. Pelo menos agora tem tempo de receber. Não, você ficou aí pensando um tempão. Eu falei, não, tá. Ó, o Fabrício tava aqui na minha linha de frente. Marco, se você soubesse que 8 bilhões de pessoas vão receber uma mensagem visionária sua, vai estar assinado lá, Marco Jordão. Que mensagem seria essa? A mesma da primeira, né? Estudem. Ninguém quer estudar hoje. Então tem que estudar. Entendeu? Isso dificilmente eu acho que eu vou mudar na minha vida. Porque é o principal. É o seu princípio. Né? Se o cara não estudar, é a mesma coisa que nós estávamos falando agora, um pouquinho antes, né? Sobre educação. Se não estudar, não tem educação, não tem nada. Não tem nem cultura, não sabe nem o que falar. Não precisa falar uma língua. Eu acho que ao longo do tempo, cada vez mais você vai falar uma outra língua. Sim. Você vai falar se você conviver. Como eu já convivi, todas as línguas que eu posso falar um pouco, eu falei de Conviver ou se interessar, né? E se interessar. Mas por que você vai se interessar? Por causa do respeito à pessoa. Hoje lá, né, o Joseph, vamos falar em castelhano, porque não é porque ele quer falar em português, mas por respeito a ele, e é muito mais fácil, né? Para alguém que já também tem 66 anos, 67, fala na língua dele, entendeu? Por educação, entendeu? Se você não souber falar tudo, fala mais ou menos. Então, quer dizer, isso é o princípio do mundo. Entendeu? Quer dizer, se você pelo menos se doar em algum determinado momento, o outro também vai doar, né? O que eu sempre falo, né? Eu não sou nenhum, já fui cristão, católico, posso dizer que eu tenho um pouco ainda do cristão, né? Mas a oração de São Francisco é o principal ponto para mim, né? Quer dizer, doe, né, que você recebe, né? Se você não doar, se você não fizer, fazendo o que se recebe, entendeu? A oração inteira é isso, e para mim esse é um não dogma, mas é um, como é que chama aquilo? Valor, princípio? É um valor, é um princípio, mas é um mantra. Eu acho que para mim o meu principal mantra é a oração de São Francisco, é uma coisa que eu aprendi, né, com o catolicismo, e ela foge completamente do catolicismo. Tudo que está lá é muito difícil, né? E o primeiro ponto que ninguém faz. Ó, você quer receber alguma coisa, dá antes. Pergunta quem quer dar. Ele já pegou. Ele já falou 2 frases aqui, ó. Se pra receber tem que dar alguma coisa e estudem. E agora você, Fabrício, se você soubesse que 8 bilhões de pessoas vai receber uma mensagem visionária sua e vai estar assinado lá com o seu nome, Fabrício Alur. Que mensagem seria essa? Eu passo para as pessoas que elas olhem sempre para pessoas de trás. Por mais que você tenha uma dificuldade na vida, tem uma outra pessoa que tem uma dificuldade maior. Então, acho que se a gente olhar para o próximo, a gente consegue conhecer. Porque todo mundo tem uma dificuldade e cada um tem uma dor que é maior. Então, se a gente conseguir respeitar, enxergar a dor de cada um, a gente vai conhecer na vida. É isso! Gente, esse podcast foi o máximo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado tanto quanto eu. Gratidão de novo pela presença de vocês aqui. Obrigado. Foi um prazer recebê-los. E nós finalizamos por aqui, ficamos por aqui hoje e a gente se vê ao vivo na próxima terça-feira, às 16, tá bom? Eu espero você. Um beijo enorme. Um beijo.